Ano passado, foi publicado um artigo descrevendo marcações feitas por povos pré-coloniais próximas a pegadas de dinossauros no estado da Paraíba. A revista Archaeology Magazine classificou a descoberta como uma das mais importantes de 2024. O artigo demonstra que, muito antes da paleontologia se organizar como ciência, as pessoas já encontravam fósseis e indícios de vida extinta. Não se sabe ao certo quando foram realizadas as marcações, mas provavelmente foi em torno de 10 mil anos atrás, milhões de anos depois dessas pegadas serem formadas. Mas como essas pegadas sobreviveram depois de mais de 60 milhões de anos? Essas são as chamadas pegadas fósseis, e vamos aprender um pouco sobre elas. Imagine uma caminhada na praia. Ao longo do seu trajeto, diversas pegadas são deixadas para trás. Quando nós ou qualquer outro animal caminha em um terreno de sedimento macio, uma marca é formada. Em geral, essa marca some depois de algum tempo, por ação da chuva, do mar ou do vento. Mas existem casos raros em que essa marca permanece preservada por muito tempo. Pegadas fósseis são iquinofósseis, ou seja, são registros das atividades de um organismo preservados em rocha. Diferente dos fósseis de ossos, o mesmo organismo pode deixar centenas de pegadas dentro do registro fóssil. Primeiramente, é necessário que o terreno em que o animal está andando seja propício para a formação de pegadas. Terrenos muito sólidos não geram pegadas. Já terrenos muito macios podem gerar pegadas que se apagam rapidamente ou, caso preservem, ficam deformadas. Ambientes em que essas preservações são mais comuns são litorais e pântanos. É importante lembrar que o ambiente também se altera com o tempo. Então, ambientes que um dia foram praias podem ser desertos hoje. Desertos podem virar florestas, e assim por diante. Então, mesmo que esses fósseis tenham sido formados em pântanos, não significa que vamos encontrá-los em pântanos. Após as pegadas serem formadas, o terreno onde ela está deve litificar, ou seja, virar rocha. Esse processo ocorre com a compactação dos sedimentos e, posteriormente, esses sedimentos são cimentados, formando uma rocha. Em geral, essa pegada fóssil vai estar enterrada, e apenas após muitos anos de erosão das camadas acima que ela ficará aparente e poderá ser descoberta. Porém, ao ficar exposta, ela também está sujeita aos intemperismos e pode ser apagada. Uma única pegada pode gerar até 3 fósseis: a pegada verdadeira, o contramolde da pegada e subimpressões. A pegada verdadeira é a própria estrutura formada pelo pé do animal. Quando essa pegada é preenchida por sedimento e esse sedimento litifica, é formado um contramolde, uma réplica tridimensional dessa pegada. Essas duas formações podem, em situações de preservação excepcional, preservar detalhes do pé do animal, como marcas de pele e escamas. Já as subimpressões são formadas apenas pela pressão da pisada do animal, apresentando menos informações. Mas que informações podemos obter com essas pegadas? É raro conseguir dizer qual espécie exata do animal que deixou a pegada, porém podemos descobrir qual grupo o animal fazia parte com base no tamanho, número de dedos e forma da pegada. Pegando os dinossauros como exemplo, terópodes em geral tinham uma pegada mais estreita e longas, com 3 dedos. Alguns ornitísquios, como o Triceratops, que era um ceratopsídeo, e Stegosaurus e Anquilosaurus, que eram um tiróforo, tinham 5 dedos. Os saurópodes também geralmente tinham 5 dedos, porém suas pegadas eram maiores e mais circulares. A maneira como a pegada está formada pode indicar de que maneira o animal andava, podemos entender a distribuição do peso do animal. A distância das pegadas pode informar o tamanho da passada e às vezes até podemos entender comportamento de manada quando encontramos muitos grupos de pegadas juntos. Essas pegadas não se limitam aos dinossauros. Podem ser de qualquer tipo de animal, desde anfíbios até pessoas. Um artigo publicado em 2020 descreve pegadas de uma pessoa carregando uma criança, com pegadas da criança aparecendo em partes do caminho, como se ela fosse colocada no chão em alguns momentos. Cruzando essas pegadas humanas, encontramos pegadas de mamutes e preguiças gigantes, mostrando que essas pessoas compartilhavam o ambiente com esses animais. Essas pegadas nos mostram um pouco da vida de duas pessoas mais de 10 mil anos atrás. Enquanto podemos aprender algumas informações sobre a morte do animal com os fósseis de seu esqueleto, as pegadas podem nos contar algumas histórias fascinantes sobre o animal em vida.